seara, campo missionário, era grande nos dias de Jesus e continua também nos nossos dias. Nós temos apresentar nesta noite, o privilégio de apresentar nesta noite, dois trabalhos missionários que estamos bastante envolvidos. E um é o trabalho missionário em Oricuri, Pernambuco, um trabalho missionário que foi começado, iniciado pela nossa igreja, mas com a parceria de outras igrejas, dentre as quais esta amada igreja, desde o início, esteve conosco, desde a primeira reunião, para formar um conselho e para apresentar os planos. A igreja que esteve presente e até então, até o dia de hoje, tem nos ajudado bastante em oração e também contribuição para a manutenção daquele trabalho lá em Oricuri. O trabalho foi iniciado pelo seminarista Reginaldo, passou um ano lá, depois alguns irmãos ficaram dando assistência, até que o pastor Edson, que já é pastor da igreja na cidade de Exu, assumiu o trabalho. Então ele tem dado de conta dessas duas igrejas, na igreja lá na cidade de Exu, e então Oricuri fica a aproximadamente 40 quilômetros, eu não sei exatamente, mas ele tem então se deslocado até lá para dar apoio naquela congregação que está iniciando lá em Oricuri. Então nós temos algumas fotos para os irmãos, só para algo que nós realizamos no ano passado, que foi a compra de um terreno lá na cidade. Nós conseguimos uma doação da missão BMM, que nos ofertou então para comprar 4 lotes de terreno lá na cidade de Oricuri. E agora, esse ano, então nós pretendemos fazer um muro e talvez, se Deus nos permitir, também uma parte para abrigar os irmãos que estão lá. Aí então os cultos são realizados na cidade, numa casa alugada, e o pastor Edson tem pregado tanto na quinta-feira, onde ele vai para fazer visitas, e também no domingo ele vai para fazer trabalho com criança e também o culto com os irmãos que nós temos ali e visitantes. Ele tem feito um trabalho muito bom, tem nos deixado muito satisfeito o trabalho que o pastor Edson tem feito lá. Esse ano ele já encerrou o ano com 5 pessoas que estavam fazendo aula de batismo. Tem aí alguns desses irmãos que estão fazendo aula de batismo para esse ano então serem incluídos na membresia da igreja. Então nós queremos aqui agradecer a igreja que tem nos ajudado. Sempre que nós falamos com o pastor, ele tem dado uma mão muito grande, um apoio muito grande para esse trabalho lá. Nós precisamos de um orçamento em torno de R$1.200, R$1.500 para manter esse trabalho. Então nós temos a igreja lá, a nossa igreja, a Casa Nova, a Luiz Eduardo Magalhães, lá no extremo já da Bahia, e então a PIB tem contribuído bastante, e a Igreja de Novo Juazeiro. São igrejas parceiras desde o início. Deus tem abençoado esse trabalho para que a gente possa manter ele funcionando, O pastor Edson tem levado a carga maior do trabalho, e a gente tem dado o suporte que a gente pode para o trabalho lá em Oricuri. Então, nosso agradecimento ao trabalho em Oricuri. O próximo relatório que eu queria prestar para a igreja, uma vez que a igreja também foi nossa parceira ano passado, é o Ministério Cristão Global. Esse ministério surgiu com o desafio que Deus colocou no meu coração, no coração também do pastor Reginaldo, e juntos nós organizamos um ministério, uma missão. Em pouco tempo nós então organizamos isso, registramos, e hoje nós temos todo um conselho, nós temos conta bancária, nós temos CNPJ, para funcionar independente da igreja ou para a igreja, para a eclesiástica. Então, ano passado nós focalizamos Moçambique. Moçambique, em fevereiro eu apresentei aqui para a igreja um pouco do que nós iríamos fazer. Então, vou dizer o que nós fizemos. Primeiro, em fevereiro nós tivemos
no retiro de carnaval, que foi realizado lá na Ilha do Tesouro, lugar que alguns irmãos daqui conheceram, né? O irmão Gerson levou uma turma lá para conhecer a ilha, e lugar muito bom, muito agradável. Durante alguns dias nós focalizamos esse projeto, esse ministério. Então, em agosto, nós viajamos com uma equipe de 27 irmãos que se voluntariaram para servir a Deus em Moçambique. Esses irmãos desenvolveram 5 frentes de trabalho. Primeiro, a maior parte do trabalho foi desenvolvido no orfanato, no centro infantil Ebenezer, na cidade de Beira, em Moçambique, que é liderado pelo missionário Mouzinho Buchai e a sua esposa Aida Leme. Eles têm em torno de 100 crianças, que a maioria órfãos ou crianças que estão em estado de semi-abandono, algumas com doenças muito sérias como AIDS e doenças desse gênero, e eles então têm abrigado essas crianças, têm alimentado, e tem então um projeto de doação. Algumas igrejas, irmãos aqui no Brasil têm adotado essas crianças, contribuído R$50 mensais, e adotado uma delas para orar também, e então isso dá o suporte para o centro, é todo o sustento que o centro tem para manter funcionando também a aula e especialmente o evangelismo. Então nós fizemos esta obra aí durante 10 dias. Nós levantamos esse galpão, que são 28 metros por 9 de fundo, são 4 salas que nós entregamos, coberta, não acabadas, né? Esse a gente vai falar do alvo desse ano, mas deixamos nesse estágio aí durante 10 dias. Esses homens que foram homens valentes, né, deram muito suor para que a gente pudesse deixar isso aí. Alguns dias a gente foi dormir meia-noite aí pendurado, fazendo a obra da construção, mas graças a Deus deixamos isso aí, né? Para a realidade do país, talvez aqui no Brasil, em alguns lugares ainda seja difícil, mas lá nas condições que nós trabalhamos foi quase impossível, né? Nós tiramos fotos de algumas obras que estão sendo realizadas e disse: olha, vem cá, quanto tempo está fazendo essa obra aqui, né? E tinha algumas colunas lá, tudo espalhado, e ele disse: só tem isso aqui 6 meses que está desse jeito, né? Então, quando o governo chegou para avaliar a obra, né, eles ficaram impressionados que em 10 dias foi feito essa construção. Então isso aí foi algo realizado durante a viagem de agosto. Durante o mesmo período, né, durante esse tempo, enquanto homens estavam envolvidos nessa construção, tinha as irmãs que estavam realizando o EBF. Segunda a sexta foi realizado o EBF de manhã e à tarde. O alvo era atingir 100 crianças pela manhã e 100 crianças à tarde. Mas é impressionante, né, como as crianças lá são carentes mesmo, e foram se achegando. E o fato é que no último dia do encerramento foram mais ou menos 500 crianças que chegaram para ouvir e também receber alguma coisa que as irmãs tinham levado. Então foi feito a EBF. Depois da EBF, na próxima semana, foi feito um evangelismo com senhoras. Uma equipe levou artesanato, bordados e algumas coisas a mais que elas fizeram, as irmãs muito criativas, e elas fizeram um tempo muito agradável com as mulheres. Mais ou menos 30 mulheres participaram do evangelismo e receberam também algumas coisas que as irmãs tinham preparado nesse momento aí. Também eles fizeram um dia de beleza, né, de pintar as unhas e ajeitar o cabelo e fazer alguma coisa assim. E o missionário agora esteve conosco semana passada. Ele disse: olha, vocês me arranjaram um problema sério lá, né? Tinha crianças que chegaram em casa e disseram: olha, pastor, missionário, a mamãe não quer mais lavar louça, não quer mais ir para a roça, porque fica todo o tempo assim, né, com as unhas à mostra, né? Não queria pegar em nada para não arranhar o esmalte, né? Então foi muito bom, muito agradável o tempo com as mulheres também lá. E aí foi um dos momentos altos também.
Foi o treinamento que nós oferecemos para 180 líderes, entre pastores, diáconos e irmãos que têm algum serviço na igreja. Então nós conseguimos lá, o missionário Mozinho conseguiu esse galpão, que é de uma escola, e durante uma semana, pela manhã e à tarde, o pastor Reginaldo, o pastor Irani e eu ministramos matérias, aulas que foram traduzidas, algumas delas. Os irmãos pastores mais velhos não falam bem o português, eles ainda se comunicam bem com o dialeto. Então a gente falava e o tradutor seguindo a gente andando, ele atrás traduzindo aquilo ali. Foi um momento muito intenso, muito agradável. A maioria deles nunca tiveram, pastores nunca tiveram qualquer tipo de treinamento desse tipo. O Mozinho estava falando que o impacto foi tão grande que, com o diploma, o certificado que nós deixamos lá, alguns desses irmãos chegaram no seu pastor e disseram: olha, pastor, eu quero ser ordenado, tenho o meu curso aqui reconhecido, está aqui o diploma, né, eu quero ser ordenado como pastor. Outros, né, foram do governo atrás de emprego com o certificado que a gente entregou lá a eles, né? Olha, eu sou formado, está aqui meu diploma, né? Então foi algo muito marcante, muito impactante. Mas o serviço que foi feito, a obra que foi realizada, deixada para a igreja, também foi algo muito grandioso. A comunidade foi muito impactada com a nossa presença lá, para a glória de Deus. No final, pode voltar um pouquinho. No final desse treinamento, no domingo, nós reunimos a igreja, as igrejas que estavam envolvidas lá, e nós então entregamos, além do certificado, um material de estudo. Nós levamos na nossa bagagem 200 bíblias de estudo, eram bíblias de Bíblia NVI, né, mais ou menos desse tamanho aqui. Além disso, levamos 200 livros da Editora Batista Regular, Fogo no seu culto, livro de pregação, 250 livros, Quem é Ele afinal, um livro sobre Jesus, de pastor Mauro Clark, e também 200 revistas, Caminho da Esperança, publicado pela editora do pastor Genuan Masnata. Princípios, né? Então esse material todo foi doado. Quando os pastores viram isso, a igreja viu isso, foi uma animação só, né? Uma alegria só, que eles, muitos deles, né, nem tinham Bíblia. Às vezes alguns desses irmãos que moram mais ao norte do país tem uma Bíblia na igreja que é lida uma vez por semana, né, por alguém, e não tem ninguém para pregar a palavra do Senhor, e eles ficaram muito satisfeitos, muito felizes com o que foi realizado lá. Além disso, nós também entregamos muito material para o Centro Ebenezer, material como escova de dente, pasta, lápis, caderno. Foi levantado, não lembro exatamente os quilos, né? Mas a nossa mala era pouca coisa pessoal e mais coisa realmente que foi doado. Foi mais ou menos 1,5 toneladas de coisas que nós levamos, que ficou doado lá. Deus nos abençoou, porque toda essa obra foi realizada em aproximadamente 6 meses. Quando nós lançamos, nós não tínhamos nada, e Deus foi levantando, e a obra que nós fizemos, né, que Deus fez através de nós, uma obra caríssima para igrejas pequenas, humildes como as nossas igrejas, mas Deus então mostrou a força que Ele tem, o poder que Ele tem quando Ele usa aqueles que se dispõem. Também foi feito evangelismo. Alguns irmãos, esse é um menino lá da nossa igreja, Marquinhos, e tinha adolescentes, tinha pessoas mais maduras, tinha pastores, tinha irmãos que se voluntariaram para o serviço. Mais alguma coisa? Esse daí foi a entrega do material. Esses são material lá do centro. O que mais? Ok, então o que nós queremos apresentar para esse ano? Esse ano, nossos pensamentos são também audaciosos. O primeiro alvo é continuar o trabalho de treinamento. Agora nós queremos plantar um centro de treinamento bíblico lá na cidade de Beira. Funcionará numa daquelas salas que nós construímos, e a ideia é treinar obreiros, pastores,
aproximadamente 30 obreiros poderão ser contemplados com o treinamento, um treinamento que durará em torno de 2 anos. Será em sistema modular. A partir de janeiro e julho serão enviados pastores, professores que irão dar módulos, matérias para esses pastores lá, e durante os 6 meses que separam do outro, então de fevereiro até junho, os pastores vão ficar fazendo trabalho, leituras e enviando os trabalhos para o professor que ministrou a aula. Aí em julho vai outro obreiro, dá a matéria, retorna e fica acompanhando via internet e a maneira como nós pudermos. Então, queremos organizar esse centro de treinamento permanente de obreiros lá em Beira. Segundo, queremos também tirar 5 pastores. Um detalhe que nos chocou profundamente, especialmente a nós pastores, é que nenhum pastor da igreja a qual nós estamos associados e trabalhando, nenhum desses pastores tem sustento de suas igrejas. Nenhum deles. Os pastores, durante alguns anos, especialmente durante a guerra, quando a guerra civil estourou, então esses pastores saíram da igreja, a igreja se desfez, ficou oculta, subterrânea, e depois então que a guerra terminou, eles voltaram, mas a igreja tinha perdido aquele vínculo de sustentar o seu pastor. Aí o pastor então, sem sustento, foi para a roça, para a machamba, como eles chamam lá, e foi trabalhar então na roça. E a igreja foi criando a cultura de não sustentar o seu obreiro. Então todo pastor passa de segunda a sexta na roça, sábado e domingo eles vão pregar na igreja, fazer visitas e fazer tudo que um pastor deveria fazer. Então nosso plano é tirar, por enquanto, 5 obreiros desses da roça para manter integralmente o serviço, semanalmente ficar dedicado ao serviço da igreja. Para a gente sustentar um obreiro desse, nós precisamos de R$500 por mês para sustentar um obreiro. Então, esse ano, o nosso alvo é levantar R$2.500 por mês, que vai ser destinado a 5 obreiros. O pastor Henrique, esse está ao meu lado, de branco. O pastor Jonas, que está ao lado desse de azul. O pastor Enoque, que é esse último aqui, da esquerda, sua esquerda. E o pastor Bernardo, ele não está nessa foto, e outro pastor, o pastor Sozinho Aquamala, que é pai do missionário Bolzinho. Então são 5 obreiros que nós gostaríamos de ver fora da roça e se dedicando integralmente ao pastorado. Será um trabalho de sustento de 5 anos. A cada ano nós vamos retirar 20% do sustento dele e trabalhar com a igreja também para aceitar, para admitir esse sustento, para receber esse sustento, né? Então é um trabalho bem a longo prazo. O terceiro alvo é a conclusão da obra e também uma expansão lá do Centro Ebenezer. Nós deixamos a obra exatamente desse jeito, ela não foi feito o acabamento, a pintura e também a construção dos móveis. Nós precisamos levantar então um recurso ainda de aproximadamente R$25.000 para fazer então esses móveis, madeira e toda essa parte de mão de obra é caríssimo. Nós vamos precisar então de marceneiros, né? Se a igreja quiser enviar um marceneiro, será muito bem-vindo para esse trabalho lá em agosto. Também queremos expandir o trabalho lá no centro. A nossa ideia é o seguinte: quando as crianças completam 14 anos, elas têm que sair do centro. Aí um menino desse, ele foi doutrinado, ele está seguro, é inteligente, mas o que acontece é que quando ele sai, não tem emprego, o comércio não tem como recebê-lo, e a igreja até mesmo também não consegue adaptá-lo. E esse menino então fica solto, ele não pode participar mais do centro, porque o centro é para crianças, então até 14 anos é o máximo que ele pode ficar. Nossa ideia então é que esse ano o centro amplie de ser um centro infantil para ser um centro também para adolescentes, para que eles permaneçam lá. Para isso é preciso que tenha algo a mais do que eles têm hoje para criança. Então o missionário tem um projeto de fazer 2 trabalhos. Um é uma sala de informática, onde
onde eles vão poder continuar lá trabalhando, e também corte e costura, uma espécie de ateliê. Inclusive, a Ildelene agora está fazendo um curso lá em Moçambique para já receber essa nova etapa do centro. Nós precisamos então de 10 computadores e 10 máquinas de costura. Já temos 7 computadores e uma máquina de costura. Então o apelo já está aí no ar, né? Outra ideia que foi lançada é criar uma padaria no centro, para que esses meninos possam trabalhar todos os dias. O missionário vai à noite lá na padaria principal lá da cidade e compra então um sacozão de pão para alimentar as crianças no outro dia. Então, vendo isso, a gente percebeu, né, que podia tanto alimentar as crianças com a padaria lá no centro, como também o excedente poderia ser vendido lá na comunidade. É uma comida que não se perde lá, e eles então podiam fazer isso. Então nós temos uma ideia também, esse alvo de construir uma padaria lá no Centro Infantil Ebenezer. Mais alguma coisa? Então nós temos aí os contatos. Se você quiser entrar em contato conosco, pedir informações, temos o maior prazer de fazer isso. Nessa ida nossa lá, nós percebemos uma carência muito grande de obreiros, de crentes que estejam envolvidos em outras áreas também, e de repente você estava querendo um desafio internacional, missionário. Então eu queria deixar aqui o apelo para você que está conosco em agosto desse ano em Moçambique. Nós vamos lançar todos os detalhes ainda. Estou falando para os irmãos aqui, ainda não foi divulgado na nossa região. Saí de férias agora, vai ser lançado no retiro do carnaval, agora em março, mas já estamos mobilizando para que quando a gente chegar lá já ter algumas coisas para apresentar. Então nós pedimos aqui a sua oração, e também, caso você tenha interesse em conhecer um país pobre espiritualmente, pobre materialmente, mas a igreja pelo menos muito rica espiritualmente, muito alegre, muito contente no Senhor, então é um bom lugar de você ir. Aqueles que estão envolvidos na área de saúde somariam bastante. Nós sentimos que a nossa equipe ficou desfalcada por não ter alguém da área de saúde. O treinamento, nós lá no treinamento teológico, nos intervalos nós nos tornamos também um pouco de médicos, né? Que as pessoas chegavam e diziam: pastor, tem algum comprimido? Eu estou com essa ferida aqui, minha cabeça está estourando, estou com a barriga doendo, o pé está inchado. E a gente ficava sem saber, e a gente tratou todos com paracetamol e saldieno, os remédios que a gente tinha lá. Vitamina C foi os remédios que a gente tratou lá, os doentes de Moçambique, né? Então, se nós tivéssemos enfermeiros, ou talvez até médicos, e quiséssemos acompanhar, você faria muito bem. O missionário disse que é possível entrar alguns medicamentos para atender e também entregar alguns remédios para esses irmãos lá que padecem bastante, tratam suas doenças ainda na moda antiga e às vezes nem tratam sequer, né? Então você é convidado para se envolver no Ministério Cristão Global. Deus te abençoe. Obrigado, pastor, aos pastores que nos cederam essa oportunidade. Vamos orar por esse projeto, agradecer pelo que já foi feito, que possamos sensibilizar, e a semente foi plantada aqui na igreja, né, e que possamos germinar, que possamos ter condições de ajudar de alguma forma. O pastor Fabiano fazer uma oração a gente sobre esses projetos. Que Deus abençoe. Sua graça e misericórdia derramada em nossas vidas, o privilégio que o Senhor tem dado a nós, ao teu povo, de poder, de algum modo, usando um pouco do muito que o Senhor tem nos dado para o serviço do teu reino. Nós agradecemos porque a obra é do Senhor, e pelo teu Santo Espírito o Senhor tem ouvido corações
e tem levantado pessoas no meio da sua igreja para sair um pouco das nossas acomodações e podermos, ó Pai, contribuir com a vida de pessoas tão carentes, em todos os sentidos, carecem de ajuda material, de instrução básica, de orientação espiritual, de socorro nas necessidades mais elementares. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que precisamos para viver. Nós somos gratos pela Tua providência e pela salvação e redenção que nós desfrutamos com o Senhor através da obra de Cristo. E obrigado pela visão que o Senhor tem dado ao Teu povo de poder socorrer pessoas em vários lugares do mundo. De um modo especial, ó Deus, nós agradecemos pela vida do pastor Francimar, do pastor Reginaldo, das missionárias Ruth e Cláudia e de todos os demais irmãos que têm participado desse projeto e os planos que o Senhor tem colocado no coração deles para poder atender aquelas necessidades das mais diversas formas. Agradecemos por essa viagem do ano passado, que foi uma grande bênção. Obrigado pelos relatórios que nós temos escutado. E pedimos que o Senhor leve a bom termo todo o planejamento deste ano. Que o Senhor levante mais pessoas. Mobilize aqueles irmãos que certamente não poderão ir, mas poderão contribuir com orações financeiramente, incentivando. Que o Senhor enriqueça ainda mais esta equipe, levantando pessoas do nosso próprio meio, que têm sido habilitadas pelo Senhor, e que podem servir na área de saúde. Ó Deus, que o Senhor nos dê a graça e a alegria de ver aquele trabalho sendo abundantemente agraciado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Nós agradecemos e entregamos em Tuas mãos, confiantes na Tua graça, pela bondade do Senhor Jesus. Amém.